Eu sou o Cauã e está no ar mais um episódio da Sociedade Radioativa, a sua rádio pós-apocalíptica. E nesse programa eu queria conversar um pouco com vocês sobre como o Doom influencia os jogos de hoje em dia. Até mesmo com coisas bem sutis, a gente vê muita influência do Doom, mesmo que você não pense sobre, ou até mesmo os próprios desenvolvedores não pensaram sobre isso quando foram criar a sua obra. Mas isso mostra que o design é muito bom. Porque se você está sendo influenciado por algo que foi criado antes que você nem sabe, significa que é muito do bem feito. E eu não vejo ninguém falando sobre como Doom é um jogo influente e coisa do tipo. Eu não vejo isso, sabe? Normalmente em lista de, por exemplo, de jogos mais influentes do mundo, você vê Mario, você vê Minecraft, você vê até mesmo Baldur's Gate 1. Mas você dificilmente vê alguém falando de Doom. E é isso que eu queria falar um pouco nesse episódio aqui. Queria trazer essa visão que eu tenho para vocês que escutam o podcast. Bora lá? Here? Doom. Bem, Doom ele foi lançado em 1993 só para PC. Doom 1. Em 1994 a gente teve o Doom 2. E em 1994 também a gente teve o lançamento, a primeira versão de Doom para consoles, que foi o Doom 1 pro Atari Jaguar, que acredito que poucas pessoas conhecem. E a versão que eu joguei, que foi lançada em 1995, que é a versão do PlayStation 1 do Doom 1, que é uma versão completamente diferente da versão original. Para quem eu fui rever alguns gameplay dessa versão de PlayStation 1 achando que era igual ao original, e não é. Na verdade, ele tem muito mais em comum com o Doom 64, tanto que alguns sons que tem no Doom 64 tem na versão de PlayStation 1, e ele tem uma atmosfera completamente diferente. Ele não tem as músicas do original, umas músicas bem pesadas, parece um jogo de terror mesmo, não é um jogo de, onde você é um soldado fodão que mata hordas e hordas de demônios. Não é isso. É um jogo de terror. Você é um cara normal que tá lá pra enfrentar hordas de inimigos e coisa do tipo. O que pra mim foi um choque. Tanto que você vê inimigos do Doom 2 no Doom 1. E eu não sabia disso, cara. Eu achava que o jogo era assim. E é isso. Eu fui descobrir anos depois. Quando no Doom 3 tem um jeito, eu não me lembro se é o Doom 3 versão completa, que você tem como jogar o Doom 1 e o Doom 2, se eu não estou enganado. Como bônus, você consegue acho que jogar eles inteiro dentro do Doom 3, que foi onde que eu fui introduzido ao jogo de verdade. Olha que loucura. Que aí eu conheci, a música original, que toca no começo da primeira fase, que é icônica. E eu não conhecia, cara. Eu vivi quase um universo paralelo. De tão engraçado que era assim. Então, Doom pra mim não era aquele dali, era a versão de PlayStation 1. E agora acabou de sair, um remaster. Mas a versão que eu fui realmente conhecer de verdade, o Doom 1 e o Doom 2, e até mesmo o Doom 64, foi quando eles foram lançados pro Xbox One. Que acredito que foi em 2019. Não sei o Doom 64, mas o Doom 1 e o 2 foi em 2019. Que veio um pouco do sucesso do Doom 2016. Eles fizeram uma coletânea ali e lançaram Doom 1 e Doom 2. E aí depois lançaram o Doom 64 e depois o Doom 3. Então ali foi onde que eu pincelei a franquia inteira. Foi através do Xbox One no Game Pass. Foi onde que eu realmente conheci a franquia de verdade, do jeito que ela é. Bem, o que me inspirou a falar sobre esse assunto é que eu tava jogando o excelentíssimo Hi-Fi Rush, que olhando o jeito que os inimigos fazem as ações e coisas do tipo, cara, você vê 100% ali uma influência do Doom. Então, pra quem não conhece, o Hi-Fi Rush ele é um jogo de hack and slash, só que ele é um hack and slash rítmico. Então você tem que acertar os combos na batida da música, o que é um conceito incrível, assim. Nunca vi sendo feito, achei executado de uma maneira brilhantíssima. E os inimigos dentro desse jogo, ele tem um jeito de fazer os inimigos onde você consegue prever o que ele vai fazer e reagir àquilo, que é, cara, todo inimigo do Doom é desse jeito. Então ele tem um momento de pausa, um momento de pré-ataque, onde faz uma animação,
e depois ele ataca o projétil em você. Todo inimigo do Doom funciona assim, tirando os inimigos Hit Scanner, que são o seu zumbizinho que você encontra no começo do Doom 1, são os com os que tem a 12, os Shotgunners, e no Doom 2 os Chain Gunners, né, que tem a minigun. Esses funcionam mais ou menos assim, tá? Pra quem não conhece muito, eu também não conheço muito, mas vou falar um pouco por cima. Você tem como se fosse um triângulo, a inteligência artificial dele tem um triângulo de visão. Quando você pisa naquele triângulo, ele vai te detectar e vai te acertar, independente do que aconteça. A não ser que você entre numa cobertura, ele vai te acertar. Então isso é um inimigo hit scan. O Imp, que é aquele cachorro, eu acho que é um cachorro, sei lá o que é aquilo dali, ele é um inimigo de projétil. Então você consegue desviar do projétil que ele taca. Então ele tem uma animaçãozinha, ele espera, né? Depois ele tem uma animaçãozinha de um pré-ataque e depois ele lança o projétil em você, que é aquela bola de fogo. E com isso você consegue prever e desviar estrategicamente dele. E no Hi-Fi Rush é exatamente a mesma estrutura. A única diferença é que você tem o parry, né? Mas o inimigo no Hi-Fi Rush, ele ataca no ritmo da música também. E na hora que ele dá essa animação de pré-ataque, ele pisca pra você, ele dá um leve flashzinho assim, pra que você consiga prever aquilo dali e apertar B e defender na hora e acredito que atordou o inimigo, né? E às vezes acaba até matando. Então olha como esse design de inimigo que é muito simples, mas que ele vem de um jogo que foi lançado em 1993. Então olha como o Doom ele tá aí desde sempre, sabe? Esse tipo de influência nos inimigos, nos comportamentos. E isso mostra o quão bem feito é o design. E quão divertido é você ter um jogo que tem esse tipo de design nos seus inimigos. E o Hi-Fi Rush é um excelente exemplo disso. Então o jogo ele se torna divertido, sim, pelos combos, pela música, pelo esse gameplay, ritmo e coisas do tipo, mas os inimigos também roubam a cena. Eles têm personalidade, eles têm um motivo deles estarem lá, e isso é muito bacana, cara. Isso traz uma identidade pro jogo incrível, e isso tá desde um jogo de 1993. Então olha a influência desse jogo, como esse jogo é influente, e eu não vejo as pessoas dando tanto valor pro que ele realmente é. Alguns outros jogos, sem ser Hi-Fi Rush, buscam também muito isso. Então o Halo já é um excelente exemplo disso, né? Os Elites, os Grunts, que são os inimiguinhos do Halo, todos eles têm um padrão de movimento. Você consegue na hora, só pela cor do Elite, você sabe o rank que ele é, se ele é mais forte, se ele é mais fraco, e você muda o seu gameplay. Então isso é muito interessante. Jogos também como Hollow Knight, né, que é o Metroidvania, cara, o design dos monstros dele é igual ao do Doom, cara, é igual ao do Doom. O pessoal fala, não, que é igual ao Dark Souls. Tá aí outro jogo que tem uma estrutura similar com o Doom, Dark Souls, Elden Ring, sabe? O estilo de inimigo é quase igual, só que no Elden Ring e no Dark Souls eles elevam ao platô máximo, que é nada mais é do que memorização de combate. Então é uma maestria de padrões, melhor dizendo. Então você consegue, na hora que você identifica o inimigo, você consegue masterizar ele, você pega um boss, consegue masterizar os movimentos dele e usar isso para atacar ele. E isso, cara, é design máximo. Então até um Elden Ring da vida tem influência do Doom, sabe, nos mínimos detalhes. Então alguns bosses no Elden Ring, eles têm essa estrutura. Então ele vai ter aquele momento de pausa que ele fica andando, ele vai dar um pré-ataque, ele vai te atacar, pré-ataque, vai te atacar, pré-ataque, vai te atacar, ele vai ter a pausa. Aí você bate nele. Então olha isso, tá vendo? Claro que é elevado, né, que nem eu falei, num platô diferente. Mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Talvez Doom não tenha feito isso na época por causa de limitações da época. Então olha como isso tá aí até hoje. É impressionante. E o mais impressionante são os jogos que fazem isso mal. Você pega jogos como até mesmo do gênero FPS, cara. Você pega Call of Duty. Call of Duty, se você colocar na dificuldade difícil, né, não precisa nem ser no veterano, mas se você colocar num hardened da vida, cara, você vê que o design ali é muito pobre, sabe? O design de inimigos, né, de inteligência artificial é muito pobre, sabe? Se você colocar no veterano, então, pelo amor de Deus, boa sorte, né, pra passar das fases, né? Porque aquele jogo ali é quebrado no veterano, né? Pega um World at War da vida, você tá lascado, filho. Então olha como até mesmo jogos do mesmo gênero não conseguem seguir. E assim, não é como, não, mas Call of Duty foi limitado pelo design da época. Lançou Call of Duty no passado, sabe? Olha como eles ainda erram nesse tipo de design. Jogos legais também erram também, como o Titanfall 2, sabe? Ele tem um conceito de história muito legal, que eu adoro a história daquele jogo, por mais simples que seja. Ele tem conceitos de movimentação interessante, mas o combate é fraco, sabe? Os inimigos você não consegue prever, eles não têm animações legais, eles não têm pré-ataques, eles só atacam. Você entra na frente e pum, ele te ataca. É isso, e o gameplay é só isso. Agora em conceito de movimento, né? Aí já é outro assunto. Quando você pega aquele relógio, né, que você aperta ele, você muda de linha do tempo.
exemplo. Aquilo é um conceito de movimentação, de gameplay, de puzzle, de plataforma, é incrível. Mas o gameplay de combate, né, de arena, né, que é o que o Doom muito tem, né, combate de arena, infelizmente é deixado de lado. E às vezes o gameplay se torna chato, sabe? Porque a movimentação é legal, mas não é um jogo de plataforma, né, ainda é um FPS. Mas ainda é um bom jogo. Agora, se a gente for olhar um pouco mais atrás e ver jogos antigos, que assim, talvez tenham tido jogos antigos que tenham essa filosofia que o Doom trouxe à mesa, mas que talvez não fosse tão conhecido, né? Mas assim, alguns exemplos ruins que eu consigo pegar aqui é o Mega Man, cara. Você pega o Mega Man e, cara, olha, sério, o primeiro boss, Mega Man 1, até o X, mas você pega o Mega Man 1, você pega qual o primeiro boss? O Gutsman? Cara, boa sorte pra prever aquelas tesouras daquelas mãos. Boa sorte. A não ser que você seja um super humano, cara. Você consegue prever aquilo dali. Então acredito que jogos antigos assim não tenham muita dessa influência. Tanto que até a própria id Software, que foi quem fez o Doom, eles também fizeram o Wolfenstein 3D e o Commander King, que foi o primeiro jogo deles. Mas o Wolfenstein 3D, apesar de ser FPS e tudo, e ter basicamente quase a mesma estrutura do Doom, ele não funciona. Porque todos os inimigos são hit scanners, que eu já expliquei como funciona. Então o gameplay ele fica monótono, sabe? E você não consegue criar arenas onde eles são diferentes. Então, tipo, você tem o soldado básico, você tem um soldado azul que tem um pouco mais de vida e tem uma metralhadora. Você tem os mutantes, que é bizarramente fortes. Então, às vezes você vai morrer naquele jogo e vai ser meio, você vai se sentir frustrado, sabe? Porque não foi por causa da sua falta de habilidade, foi por causa da sua rolagem de dado que foi ruim, sabe? Você tirou um ali, você se lascou, você vai morrer. Por quê? Porque você não consegue prever os movimentos dos inimigos, né? Então você vê que eles mesmos aprenderam com eles mesmos, sabe? É como criar um sistema de combate divertido, para criar arenas divertidas. Então tudo isso se dá pelo design dos monstros. Então você tem no Doom 1, não na versão de PlayStation 1, tá? Que na versão de PlayStation 1 tem inimigos do Doom 2 no Doom 1, o que é bizarro na minha cabeça, que eu nunca notei isso. Mas no Doom 1 você tem o zumbizinho, né? Que é o primeiro que aparece ali, acho que é só um demôniozinho, não sei o nome. Você tem um zumbizinho que tem a 12, né? Que é o Shotgunner. Você tem o Imp, que é aquele cachorro, sei lá o que é, né? Que ele faz aquele... que ele tem aquele barulhinho específico aí. Que ele já é um inimigo super interessante, não é à toa que ele é icônico. Você tem o Pink, que é aquele... Acho que aí sim é o cachorro, né? Aí você tem um Pink, que é aquele... a geleia, né? A geleia. E ele te morde, então ele é um inimigo de proximidade. Você tem a Almôndega, né? Que é o Caca Demônio, que ele te joga um projétil. Então ele vai ser um alvo de prioridade máxima quando ele aparece. E você tem um Barão do Inferno, né? Que aí é o topo do topo da cadeia alimentar ali. Aquele dali você tem que focar. Mas o mais legal de todos esses bichos é que você, além deles serem divertidos de você jogar contra, porque eles são previsíveis, não previsíveis do jeito idiota. Eles são previsíveis de jeito muito inteligente. Então, com esses simples personagens aqui, você consegue criar diversas arenas, cara, de combate que vão ser divertidas, independente do contexto. E isso é muito foda, cara. Olha como isso é inteligente. Então para você compor esses inimigos aqui, você precisa do quê? De um arsenal legal. Então, você pega, por exemplo, o seu zumbizinho normalzinho, você consegue matar ele com o quê? Com um pipoco de 12. O Imp já toma 2, dependendo da sua sorte 1. Então, você consegue matar eles com a 12, você consegue matar eles com a Chain Gun. Então, você já tem duas variedades no inimigo só. O Caca Demônio é a mesma coisa. Você consegue dar um stun nele com a Chain Gun, mas ele toma mais dano com a arma de plasma. Então talvez a arma de plasma seja melhor utilizada, até mesmo do que um lança-foguete. Que o lança-foguete, talvez eles podem se dispersar, caso tenha bastante, eles podem se dispersar e vai ficar mais difícil de você acertar. O Barão, você consegue, por ele ser um alvo grande, ele não se mexer muito, você consegue destruir ele com um lança-foguete, né? Com um rocket launcher. Você consegue matar ele facílimo assim. A não ser que você coloque um Pink pra entrar na sua frente, pra te atrapalhar, e você pode dar um tiro de foguete e se machucar. O que, tá vendo como vai criando um gameplay divertido, sabe? Que engaja você naquele mundinho ali que não tem nada, sabe? Não tem história, não tem nada, mas o gameplay é o que importa. O gameplay do Doom é muito inteligente, sabe? É divertido, é inteligente e ele é engajante, cara. Você pega naquilo dali que não sai da sua cabeça. Esse tipo de coisa que eu falei, você não tá pensando quanto tá jogando. O design do jogo não precisa contar pra você que, olha, ele vai ter uma pré-animação, depois ele vai atacar. Não precisa. Sabe, o seu cérebro vai captar aquilo dali e vai entender aquela mensagem sem o jogo falar absolutamente nada pra você. Você como jogador vai entender na hora.
Então isso traz à mesa um jogo que foi lançado em 1993, mas que se mantém atual até hoje, porque se você pegar essas estruturas que eu falei, você vai ver que tudo isso acompanha muitos jogos modernos hoje em dia. E eu não vejo ninguém falando disso, sabe? Não sei se sou só eu que vejo isso, mas eu fico muito admirado com o que esses caras fizeram, a id Software fez em 1993. É impressionante. É por isso que, querendo ou não, ainda é um clássico. Bem, e o design do Doom, ele é tão relevante que ele inspira tipo, até mesmo jogos que não são do gênero FPS. Isso que eu acho que é o mais marcante. Na verdade, muitos jogos se beneficiaram do design dele para criar algo único, algo que seja justo e divertido, sabe? Então isso é o que eu acho que faz ele se tornar tão importante, porque a influência dele na indústria foi tão grande, mas tão grande, que você nem nota. Ele virou tipo a Mona Lisa, sabe? Você passa lá, você, caramba, olha que pintura legal. E pronto, você não sabe a história por trás daquilo, como aquilo, né? Eu acredito que influenciou gerações de pintores, né? E coisas do tipo, influenciou a história. Então é basicamente isso, cara. Doom é a Mona Lisa dos games, sabe? Você vê muita gente falando sobre Super Mario, que é super relevante, sim. Ninguém tá falando que não é. Super Mario 64, Half-Life, Minecraft, Baldur's Gate 1, por exemplo. Mas o Doom é meio que deixado de lado. Ele é verdade, aquele joguinho lá que você matava demônio. É tipo, não, cara, pô, esse jogo é foda, cara. Pô, puta que pariu. Então é isso, gente. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque realmente é triste não ver muita gente falando sobre. Talvez seja coisa só da minha cabeça, né? Vai que. Mas enfim. Bem, pra quem quer entrar na franquia Doom, eu acredito que a melhor opção seja você começar pelo Doom 2016. Porque ele é uma experiência mais simples do que a que tem no Doom Eternal. Então ele não é um jogo tão focado no jogador hardcore. Não que isso seja um problema no Eternal, sabe? Você abaixa a dificuldade, coisa do tipo. Mas o Doom Eternal, ele força você a jogar dentro do looping de gameplay estabelecido pelos desenvolvedores, sabe? Ele não é tão livre. Então o Doom 2016 ele é um jogo mais divertido, assim, digamos. Não, divertido não. Mas ele é mais simples, né? Comparado ao Eternal. Então comece pelo Doom 2016. Aí sim, você vai pro Doom Eternal. E depois você vai pro Doom 1, pro Doom 2. Já pega o remaster logo, que acabou de lançar, com as músicas remasterizadas e tudo, que é muito legal. Depois você vai pro Doom 3 e depois você joga o Doom 64. É muito Doom. E assim, vai ser muito repetitivo, mas vai fundo que vai ser divertido. E aí sim você vai começar a notar esse tipo de coisa que eu tô falando. E aí você vai começar a ver como o design desse jogo é tão influente e como ele influencia até hoje, até mesmo jogos que nem do gênero FPS são. Então isso é incrível, cara. Eu acho que é uma franquia que merece muito mais respeito do que é dado. Talvez são dados vários prestígios para várias franquias assim que talvez mereçam, com certeza mereçam, mas esquecem que o Doom foi tão relevante assim para a indústria dos jogos, e a id é uma empresa tão importante para desenvolvimento de engines e para criar esses jogos tão fantásticos. Então vai nessa linha temporal aí que eu dei para vocês, que eu garanto que vocês vão se divertir muito jogando Doom. Bem, e é isso, gente, não tem muito mais o que falar, já tá um programa até que bem longo para uma pessoa falando sozinha. Fico feliz pela audiência, caso sobrou alguém aí na parte de cima aí da terra aí, né, depois das bombas, sobrou alguém que tá escutando e coisa do tipo. Fico muito feliz, e se tiverem alguma dúvida, mandem aí no e-mail que tá na descrição do episódio. E é isso, muito obrigado por quem escutou e até mais.